Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então eu vou falar um pouquinho sobre o Esaú e Jacó, que foi o penúltimo livro do Machado de Assis, lançado em 1904. Então depois desse livro aqui ele só iria lançar lá um pouquinho antes de morrer o Memorial de Aires de 1908, se não me engano. Mas enfim, uma coisa interessante da gente pensar neste livro aqui é que logo na advertência a autoria desse livro é cedida, digamos assim, pelo Machado de Assis ao Aires, que vai escrever lá o Memorial de Aires. Como assim? Se o leitor desavisado pega esse livro e pensa que essa advertência não faz parte da ficção, ou seja, quando o leitor pega esse livro e pensa que essa advertência é aquilo que a gente chama de paratexto, que é um texto que acompanha a ficção, ele acaba acreditando que não foi o Machado quem escreveu esse livro, porque logo aqui na advertência a gente fica sabendo que quem escreveu Esaú e Jacó foi um cara chamado Aires, que é o mesmo cara que escreveu um livro chamado Memorial de Aires, que seria publicado alguns anos depois. Só que o estranho disso tudo é que é o seguinte: o Aires, além de escrever os dois livros, aparece nesse daqui como personagem escrevendo o livro que o sucederia. Isso é o Memorial. Então, o Machado nesse livro ele já começa levantando essa questão de quem é o verdadeiro autor do livro. O Machado de Assis ou esse Aires, que é também um personagem que também é, segundo alguns estudiosos, o próprio narrador aqui. Então, só com essa advertência, o leitor já fica meio perdido nisso, por isso que eu já estou alertando você de que não, esta advertência não é algo destacado da ficção. O texto ficcional começa logo por essa advertência, certo? Enfim, na advertência então a gente fica sabendo que o Aires escreveu aí esse livro, mas que não tinha intenção de publicar. Por quê? Porque o Aires morreu, alguém descobriu esse livro no meio dos papéis dele e resolveu publicar ali. E do que vai falar então este livro? Ele vai falar de dois irmãos que desde o ventre da mãe sempre entraram em conflito, e esse conflito foi crescendo à medida que eles foram envelhecendo. Então, para poder montar essa história, o Machado recupera lá a história do Esaú e Jacó da Bíblia, que caso você não conheça, essa história é uma história muito interessante porque fala da história do Isaac e da Rebeca. A Rebeca não podia ter filhos, e daí o Isaac pede a Deus que ela engravide. Ela consegue, mas ela começa a sentir algo estranho no ventre, e quando ela consulta a Deus, ela fica sabendo que os dois filhos dela estavam brigando no ventre para saber quem era o primogênito, porque um seria maior do que o outro. As crianças então crescem, né, nascem, crescem, e o ápice da briga desses irmãos na Bíblia é justamente o momento em que o irmão mais novo, que é o Jacó, rouba a bênção do mais velho, que é o Esaú. Então, o Jacó, com a ajuda da mãe, acaba ali enganando o pai para que o pai pudesse abençoá-lo ao invés de abençoar o irmão mais velho. E por conta disso, então, a briga deles aumenta cada vez mais. Enfim, essa é, em linhas gerais, a história da Bíblia. Eu não vou contá-la com detalhes, porque, enfim, caso você aí não conheça essa história, ela está em Gênesis 25 a 27, se não me engano. Agora, caso não for isso, eu vou colocar certinho o número dos capítulos do Gênesis lá embaixo, mas eu acho que é isso mesmo. Enfim, e aqui então o Machado vai descrever mais ou menos essa situação aí com esses dois gêmeos que se chamam Pedro e Paulo, que remetem lá ao São Pedro e ao São Paulo, que eram apóstolos. E quando a gente pensa no São Pedro e do São Paulo, a gente tem que pensar em outra briga histórica com referência à religião, que é justamente o quê? Eu não sei se você sabe, mas esses dois santos acabaram até saindo no tapa em algum momento bíblico aí, que eu não me lembro agora. Eu acho que está escrito aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu encontro rápido. Não vou encontrar rápido. Mas enfim, o fato é que o São Pedro era um cara mais conservador e queria que os ensinamentos de Jesus ficassem só ali entre o povo judeu. Enquanto São Paulo, que era gentil e foi convertido ao cristianismo, ele achava que não, que a palavra de Cristo deveria ir
ser entregue a todos os povos, e por conta disso houve aí esse embate entre os dois. Pois bem, o nome desses santos vai ser usado aqui pelo Machado para poder construir um pouco melhor esses dois personagens. Mas enfim, o livro começa com a mãe e a tia dos meninos, a Natividade e a Perpétua, subindo o Morro do Castelo, que hoje em dia não existe mais. Mas enfim, naquela época aqui na história, no Morro do Castelo morava uma mulher que era conhecida como cabocla. A cabocla era uma mulher que recebia um espírito lá e predizia o futuro. E elas estavam indo para o Morro do Castelo justamente para consultar essa cabocla acerca ali do futuro dessas crianças. Então veja como o livro já começa interessante. Enfim, o fato é que elas vão lá, a cabocla faz a série de rituais que ela tem que fazer ali, e ela pergunta para a Natividade: olha, os seus filhos brigaram durante a sua gestação? E ela fica assim, fala assim: como assim eles brigaram? Eles nem eram nascidos ainda. E aí a cabocla pergunta: mas você sentiu algum desconforto? E ela fala: senti. E daí a cabocla acaba falando que apesar dessa briga ali, eles dois seriam grandes homens e coisas do tipo. Enfim, a Natividade fica com aquilo na cabeça, mas enfim, vai embora ali pra casa, conta isso pro marido. O marido dela é o Santos, que era espírita. Então veja só você, ela é uma moça católica que vai ali procurar uma mulher do candomblé, e o marido dela é espírita. E quando ele fica sabendo essa história toda, ele leva essa história lá para o centro em que ele ia, para que ele consulte lá o líder espiritual dele, para ver se aquilo ali procedia ou não, e de fato a história se encaixa segundo o dono lá do centro espírita em que o Santos vai. Então perceba que o Machado aí, nesse momento, esse livro ele começa por meados de 1870, mais ou menos. 1870, não, 1870 mesmo. Enfim, por meados de 1870 ali. Então, perceba que o Machado, ele percebeu o seguinte: com a abolição da escravatura, os negros tiveram um pouco mais, veja o que eu estou falando, um pouco mais de liberdade para poder expressar ali, dentro de alguns rígidos limites, as suas afirmações culturais. Então, apesar de ser criminalizado até sei lá, 50 anos atrás ainda era considerado crime em alguns lugares, apesar de toda a criminalidade, esse assunto vigorava ali na sociedade carioca, que era justamente essa questão toda do crescente movimento das casas de candomblé. Então Machado percebeu que isso estava incorpóreo na sua história, pega ali o elemento católico e pega ainda o elemento espírita para mostrar o quê? Que independente de tudo, de qualquer caminho que você siga, a religião vai dar sempre no mesmo lugar, que é muitas vezes em lugar nenhum. Perceba que nessa fase aqui é o Machado mais cético possível lá depois do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então você tem que pensar sempre isso. Quando você for ler um livro do Machado desse último período da vida dele, ele sempre vai tender aí a um ceticismo quase ateu. Pois bem, posto que todas as religiões concordavam quanto ao futuro desses meninos, que seria brilhante, a vida do casal prossegue, os meninos nascem e desde o começo a gente percebe que eles um não gosta do outro. Eles são iguais por fora, mas eles são muito diferentes por dentro, então eles vivem brigando e coisa do tipo. Só que a mãe, ao invés de fazer alguma coisa, ela acaba meio que reforçando essa briga dos meninos, porque eles brigam, ela separa, vai lá e dá um docinho, dá um beijinho, fala que não é assim, leva eles para passear. Então eles desde cedo percebem o quê? Que quanto mais rivais eles forem, melhor vai ser para a vida deles. Então durante a vida toda eles vão ali se constituindo como pessoas, uma oposta à outra. Isso vai crescendo com eles à medida que eles vão envelhecendo. E ganha o seu ápice no momento em que eles começam a pensar em política. Porque o Pedro apoia a monarquia. Lembra que 1870 era já o declínio da monarquia, a república estava quase batendo na porta ali. Inclusive, o interessante desse livro é que ele vai marcar esse ponto de transição mesmo entre o fim da monarquia
e os primeiros anos ali da República. Enfim, o Pedro era ali um representante da monarquia, enquanto Paulo era um cara totalmente republicano. Inclusive, há um momento aqui do livro em que ele chega a fazer alguns discursos ali, que chega até a preocupar os pais, pensando que ele pode perder algum futuro na política, porque ele é abertamente contra o imperador. Enfim, então a gente vai acompanhando como que é o embate político desses dois meninos, até que, como se não bastasse toda essa desavença política e ideológica que eles tinham, eles se apaixonam pela mesma moça, que é a Flora. Só que assim, gente, a Flora, ela não se decide por nenhum dos dois, porque eles são muito iguais, mas, assim, por fora, e ela gosta de coisas diferentes na personalidade de cada um. Tem um momento muito maluco aqui no livro, em que ela chega, inclusive, a sonhar que eles dois são a mesma pessoa. Então, assim, isso mostra como que ela estava ali dividida entre as duas coisas, o que faz a gente pensar que, no fim das contas, ela pode ser lida como o próprio Brasil, que não sabia bem para que lado ia. Brasil enquanto povo brasileiro, porque, eu não sei se você sabe, mas não houve qualquer tipo de levante popular durante a questão da instauração da República no Brasil. Simplesmente pessoas foram acordar, foram dormir, e na manhã de 15 de novembro, opa, a República foi proclamada pelos militares, pronto, oba, oba, festa. Fim. Sabe assim? Então a gente percebe que aqui o Machado, por meio dessas alegorias, ele foi mostrando que essa questão toda de monarquia e república, no fim das contas, vai dar sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque isso não diz respeito ao Brasil. O Brasil, o povo brasileiro, não tem o poder de escolher entre uma coisa e outra. Por quê? Porque essa escolha vem sempre de quem está por cima. E assim, há vários momentos em que isso fica claro no livro todo. Mas tem um momento em específico que é o momento da tabuleta do custódio. Porque assim, está acontecendo lá essa história toda dos irmãos, de repente tem uma pausa na história e o Machado começa a falar da história de um homem chamado Custódio, que tinha uma confeitaria. E daí o Custódio decide então trocar a placa da confeitaria, porque falam para ele: olha, essa placa já está muito velha. Ele tira a placa dali então e resolve trocar ela. Só que assim, quando você olha a placa de baixo para cima, você pensa que ela está uma maravilha. Só que quando você olha a placa de cima para baixo, você vê que a madeira dela está podre, cheia de vermes e coisas do tipo. Então perceba aí, a monarquia de baixo para cima é uma beleza, de cima para baixo nem tanto assim. Só que em vez do Custódio trocar a placa, ele simplesmente decide que ele só vai pintar ela e tudo está de bom tamanho. Então perceba que o Machado, com essa cena que eu acho bem interessante, caso você queira ler o romance, ele mostra justamente o quê? Que as coisas não iam mudar. Que no fim das contas, tudo que ia mudar ia ser a pintura que iam colocar por cima do Brasil, porque no fim das contas a placa continuaria roída e cheia de vermes. Então perceba que o Machado, apesar dele fazer essa distinção tão radical entre esses gêmeos e falar que eles são tão opostos, ele vai mostrando em vários momentos do livro ali como no fim das contas eles vão acabar sendo a mesma coisa, tanto para a família quanto para a Flora. Chega um momento X aqui do livro em que eles inclusive alguma coisa X acontece e eles acabam se tornando meio amigos ali, só que eles acabam nesse meio tempo sendo eleitos deputados. Só que eles são eleitos deputados de partidos opostos. Então, todo aquele coleguismo que estava começando a existir entre eles acaba sendo desmanchado. Por conta disso, eles voltam a ser inimigos também. Então, a gente vai acompanhando aqui ao longo desse livro todo como que são essas indas e vindas desses gêmeos. Enfim, e acontece uma coisa X que você pensa novamente que eles vão mudar e eles não mudam, e a gente vai acompanhando isso até o fim da história. Enfim, eu não vou falar mais nada, porque se eu falar mais alguma coisa vai ser spoiler. Mas assim, eu acho que se você aí está estudando sobre essa questão da república, do fim da monarquia, do começo da questão da república no Brasil, eu acho que vale a pena você ler este livro aqui. Caso você não esteja estudando sobre isso, vale a pena do mesmo jeito.
porque é uma história muito interessante de ser lida. Os capítulos dela são capítulos bem curtinhos. Então, por exemplo, esse capítulo ele começa aqui e termina aqui. Então, perceba que são capítulos... Tem um capítulo que é só uma frase, sabe? Então, é um livro que você lê ele bem rapidinho mesmo. Eu sugiro que você leia em uma edição anotada. No caso, eu tô com essa daqui, é da Penguin, que é um selo da Companhia das Letras. Porque, assim, as notas de rodapé são muito esclarecedoras. Porque tem coisas aqui que se você não tiver com a nota de rodapé, você não capta. Então, acho bem bacana você ler, assim, com algum background sociológico ou histórico que essas edições aqui propiciam. Mas, claro, se você não tiver esse pano de fundo dado por essas notas, a sua leitura não vai ser prejudicada, mas vai ser uma outra leitura, claro. Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre esse livro. Esse livro é sensacional. E uma coisa que eu já ia esquecendo é que é a seguinte: esse livro aqui era para ter sido o último livro do Machado de Assis, mas aí quando ele percebeu que ele ainda podia escrever mais um, ele acabou investindo lá no Memorial de Aires. E daí, o que acontece? Por conta disso, aqui nesse livro, toda aquela questão do diálogo com o leitor que ele vinha estabelecendo desde lá do Ressurreição, fica muito evidente. Tem momentos em que ele para totalmente a história para conversar com o leitor, para falar para o leitor o que está acontecendo, para chamar a atenção do leitor para um determinado fato, para puxar a orelha do leitor em alguns determinados momentos. Tem um capítulo, eu preciso falar desse capítulo para vocês, eu juro que a última coisa que eu vou falar é isso. Tem um capítulo aqui que agora eu não vou achar, meu Deus do céu, que fala da... ele está contando toda a história dos meninos, e daí de repente ele para e fala que... Cadê? Eu acho que está perto o capítulo. Cadê este capítulo? Meu Deus do céu. Eu não vou encontrar. Achei. Tem um capítulo aqui que se chama de Uma Reflexão Intempestiva, em que ele está contando a historinha, aí de repente ele para porque ele diz o seguinte: eis que aqui entra uma reflexão intempestiva da leitora. Mas se duas velhas gravuras os levam a murro e sangue, contentar-se-ão eles com a sua esposa? Não quererão a mesma e única mulher? Isso é a leitora falando lá com o narrador. E daí olha o que o narrador responde: o que a senhora deseja, amiga minha, é chegar já ao capítulo do amor ou dos amores, que é o seu interesse particular nos livros. Daí a habilidade de perguntar como se dissesse: olha que o senhor ainda não nos mostrou a dama ou as damas que têm de ser amadas ou pleiteadas por esses dois jovens inimigos. Francamente, isso é o que responde o narrador, eu não gosto de gente que venha adivinhando e compondo um livro que está sendo escrito com método. A insistência da leitura em falar de uma só mulher chega a ser impertinente. Suponha que eles devessem gostar de uma só pessoa. Não parecerá que eu conto que a leitura me lembrou, quando na verdade eu apenas escrevo o que sucedeu e pode ser confirmado por dezenas de testemunhas? Não, senhora minha. Não pus a pena na mão à espreita do que me viessem sugerindo. Se quer compor um livro, aqui tem a pena, aqui tem papel, aqui tem um admirador. Mas se quer ler somente, deixe-se estar quieta. Então perceba que esse momento, na hora que eu estava lendo pela primeira vez, eu ri nessa parte, porque assim, ele simplesmente olha e fala assim: ora, leitor, você não venha querer adivinhar o que é que eu estou escrevendo aqui. Simplesmente leia que você vai ficar sabendo. Sabe assim? Então, a gente percebe que todo esse trabalho de ir sempre alertando o leitor, que tinha começado lá no Ressurreição, aqui ele ganha o ponto máximo, justamente porque esse deveria ser o último romance do Machado. Ainda bem que não foi, porque ele ainda conseguiu escrever mais um. Mas enfim, gente, é um livro que vale muito a pena você ler, tendo ou não em vista essas questões históricas todas. Mas claro, se você tiver, a leitura vai fazer um pouco mais de sentido para você. Mas enfim, é isso então. Vale mais a pena desse livro aqui, sensacional, do Machado. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou.
Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos. Até o próximo vídeo. Tchau.